Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Sanitato. Agora vamos começar um novo ciclo. Vamos começar o caminho da cura, como sair do vício, já que nós temos uma noção boa sobre o que é o vício, suas consequências, suas características, etc, etc. Vamos sair do vício, começar esse caminho de cura. Então já deixe seu like, compartilhe, tudo aquilo que você já sabe que nos ajuda. E bem, a primeira coisa que você tem que considerar quando você é viciado e você quer sair do vício, e em alguns casos isso é fundamental, é você ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode incluir, por exemplo, familiares, embora em alguns casos não convém contar, né? Às vezes também, casos matrimoniais, tem que se analisar bem assim, é bem complicado, mas não convém contar, mas eles também podem ajudar, os familiares, amigos, comunidade, um psicoterapeuta, um sacerdote, entre outros, enfim. Só que é fundamental para você sair do vício, você ter uma rede de apoio. Ninguém sai do vício sozinho, é muito difícil. Só se for casos muito leves. Mas é fundamental, entendeu? E é interessante, é bom, assim, não vá... Se você for buscar uma rede de apoio, alguém que possa te ajudar no vício, e o cara não tem consciência nenhuma, entendeu? Só quer curtir a vida e tudo, ele não vai te ajudar. Por isso que é bom você ter pessoas boas, de confiança, né? Principalmente um terapeuta, um sacerdote que já trabalhe na área e entenda bem e saiba como te orientar, né? Por quê? Porque assim, o início do trabalho de cura do vício pode ser muito dolorido para muitas pessoas, pode ser muito difícil. Então, vai ter momentos em que você vai estar desanimado, vai estar cansado, em que a sua visão se obscurece, você já não consegue enxergar bem o que você está fazendo, como é que você está tomando o rumo da sua vida. Então, é necessário alguém que te pegue pela mão e te guie, vai te guiar no caminho certo, falar, ó, fulano, por aqui, faz isso, faça aquilo. Alguém para te escutar quando você estiver desanimado, quando você tiver tido quedas. É muito importante você ter alguém, né, um mentor, uma rede de apoio, pessoas que possam te ajudar. Né? Acho até interessante, eu acho muito, assim, eu acho muito interessante os 12 passos dos alcoólicos anônimos, porque é bem eficaz e eles têm essa rede de apoio. Eles compartilham as histórias, né? Eles têm os seus encontros semanais, conversam um com o outro. Quando eles terminam de curar, um dos objetivos de vida deles é ajudar os outros. Então é necessário alguém que te guie, um mentor, né? Alguém que te guie para um rumo à liberdade. E bem, o que acontece? Tendo isso em mente, como que vai funcionar as nossas aulas de tratamento? Assim, né? Como eu falei, é muito difícil sair sozinho, mas muitas vezes tem como a pessoa sair. Em alguns casos é só com sacerdote e terapeuta, mas em alguns casos as pessoas conseguem sair sozinho, e esse é o intuito. É você se avaliar, ver se você consegue sair. Se não, aí precisa de um terapeuta. Mas como vai funcionar? A primeira coisa que eu vou trabalhar, e que eu sempre trabalho no meu consultório, são certos aspectos fundamentais, certas bases fundamentais que a pessoa tem que ter na sua vida para ter uma vida ordenada e conseguir viver bem. Como assim? A pessoa ter uma alimentação saudável, a pessoa ter prática de exercícios físicos, a pessoa ter uma boa higiene do sono, a pessoa ter uma rotina bem feita, a pessoa fazer exercícios de atenção, de atenção, de respiração. Por quê? Isso daí está relacionado diretamente com o vício da pornografia? Muitas vezes não. Mas isso é a base para uma vida humana saudável. Se você não faz isso, você não vai ter forças para vencer o vício. Você não vai ter força para estudar, para levantar, para trabalhar, para estudar. Enfim, para fazer o que tem que fazer. Por isso que, antes de todo o tratamento, é importante ter essa base sólida sobre o qual vai se construir o edifício. Entendeu? Se ela está faltando, aí dá ruim.
O ser humano é corpo e alma. Por isso, isso daí não pode ser negligenciado. E aí, por isso, vou trabalhar nisso, antes de entrar propriamente no vício. Porque é necessário. Fica muito mais fácil o trabalho. E muitas vezes, pode acontecer que isto já resolve o caso. Por quê? Porque, assim, a pornografia é um sintoma. E esse sintoma, ele indica uma desordem. Então, tem casos de pessoas que recorrem à pornografia porque elas ficam estressadas e por causa do estresse, ela utiliza a pornografia como uma válvula de escape. Só que se você tem uma alimentação saudável, se você está com seus níveis hormonais controlados, se você pratica o esporte, principalmente esporte aeróbico, de alto batimento cardíaco, isso reduz reduz o nível de estresse. Então, às vezes pode até auxiliar na causa. É em todos os casos? Não. Mas pode acontecer. Mas enfim, são certas coisas que é fundamental, que toda pessoa tem que fazer. Isso que nós falaremos na próxima aula. Eu vou deixar vários exercícios. Você vai ir cumprindo. Depois, eu explicarei um pouco mais como passar pelo processo de jejum de dopamina. Porque assim, o que acontece? Assim, com quem é alcoólatra, com quem é viciado em drogas, ou até quem bebe muito café, aí depois começa a cortar, sente uma certa crise assim, sente uma certa crise de abstinência, assim acontece com quem é viciado em pornografia. Por quê? Porque ele está habituado a ter um nível altíssimo de dopamina diariamente. E ele vai sentir, ele vai ter essa crise de abstinência. Só que é isso, aí eu vou te ajudar a como você consumir dopamina limpa, uma dopamina saudável, para passar melhor por essa crise. E o nosso cérebro ele vai se mudando, né? Vai voltando ao normal depois do tempo. Então é isso. Primeira coisa que vamos praticar é ter essa base, uma boa base para você ter uma vida saudável. Isso é aplicável a todos. Depois eu vou explicar como passar melhor pelo processo de jejum de dopamina. Terceiro passo, e aí é o principal, é o foco do trabalho e é onde está o pulo do gato, um momento mais difícil, assim, digamos, é achar a causa do vício. Por quê? Isso também é um dos motivos que torna difícil, em certo sentido, o tratamento do vício da pornografia. Por quê? Porque a pornografia é um sintoma. Ela indica uma desordem, como eu já falei. E aí você tem que achar essa desordem. Só que essa desordem pode vir de vários fatores diferentes. E aí é necessário você se examinar. Eu vou te ajudar nesse processo. Mas pode vir de vários fatores diferentes. Pô, a pessoa pode assistir pornografia porque ele está estressado e usar isso como uma válvula de escape. A pessoa pode assistir pornografia porque ele tem ideias erradas de si mesmo, ele tem crenças erradas de si mesmo, tem traumas e ele acaba recorrendo à pornografia. Aí é o caso mais difícil. A pessoa assiste pornografia porque ela não trabalha bem sua necessidade de intimidade. E ela vai procurar essa intimidade na pornografia. Então, enquanto não tratar isso, esses problemas afetivos, não vai curar. A pessoa assiste pornografia porque ela não tem uma boa vida sociável, ela não tem amigos, ela não sai. E aí, recorre à pornografia. Enfim, é um mundo de causas. Mas aí está o X da questão. Aí nós vamos acessar a fonte, o sistema aditivo. Aí nós vamos acessar a fonte, o porquê que você está vendo pornografia. E aí já foi boa parte do processo. Então, depois de ter passado as bases, depois de explicar como passar por esse jejum de dopamina, depois de acharmos a fonte e tratarmos a fonte do vício, só resta ainda 2 passos. Quebrar o ciclo, porque assim, tá bom, você achou a fonte, né? Achou a gasolina que está alimentando o incêndio. Aí você corta, mas o incêndio ainda está ali. Aí a gente só apaga esse incêndio. Ou seja, lembra aquela aula que nós vimos o ciclo do vício?
Aí vamos começar a trabalhar aí. Vamos quebrar esse ciclo. Por quê? Porque, querendo ou não, o vício é um hábito, entendeu? Então a gente, depois de quebrar fontes, vamos cortar esse hábito. Aí vai ficar muito mais fácil, aí você vai conseguir parar. E para coroar, para colocar a cereja do bolo, além de estarmos no negativo, que é o vício, irmos para estaca zero, eu vou te pegar pela mão, vou te levar ao positivo, ou seja, eu vou te ajudar a você a alcançar a virtude da castidade, para você nunca mais cair no vício de novo. Então, esse é o processo terapêutico. Esse processo nós vamos falar aqui nessa aula. Então, já ativa a notificação, compartilhe com quem precise. Na próxima aula, vamos começar esse caminho de cura.